cumprimentar a todos e agradecer, em primeiro lugar, as palavras da professora Bárbara. São apresentações muito generosas que a gente encontra aqui. Gostaria também de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Domingos, meu caríssimo amigo, que me fez voltar a Teresina, lugar que eu gosto muito. É uma grande satisfação estar aqui encontrando os colegas, conhecendo os seus trabalhos e podendo trocar ideias com todos sobre um tema apaixonante que é o ensino de português, no qual eu estou envolvido há quase 50 anos, com todo o coração. Então, perto das bodas de ouro da minha primeira entrada em sala de aula para dar aula de português. Isso já nem sei mais quando foi, décadas atrás. Eu queria fazer aqui com vocês essa noite algumas considerações sobre o ensino de português e, ao mesmo tempo, expor algumas coordenadas que, segundo eu acredito, nós não podemos deixar de considerar quando estamos elaborando propostas alternativas para o ensino. Nesses dias eu fundei uma mesa redonda aqui a respeito de alfabetização, pessoas propondo alternativas para se perseguir uma alfabetização mais eficiente das nossas crianças. Então, são algumas ideias que estou trazendo aqui nessa perspectiva, de nós entendermos o ensino de português de alguma forma, nessa conjuntura em que nós vivemos, e ao mesmo tempo pensarmos e termos critérios para pensar quando estamos elaborando alternativas. Nós não podemos nunca deixar de considerar a história social, cultural e linguística do Brasil quando discutimos o ensino de língua portuguesa. Quer dizer, o ensino de língua portuguesa está casado com essa história social, cultural e linguística. E ter consciência dessa história é uma forma também de entender o ensino de língua portuguesa e os seus problemas, e também uma boa forma para sustentar as nossas intervenções nesse ensino. Como professores de língua portuguesa, nós temos algumas tarefas que são cruciais. Uma delas é garantir que nossas crianças e os nossos jovens entrem com segurança e autonomia no universo da cultura letrada. Essa face da cultura que a humanidade desenvolveu historicamente, um saber que foi recebendo registro desde a criação da escrita e que permitiu à humanidade dar grandes saltos cognitivos e tecnológicos em relativamente curto espaço de tempo. E a tarefa histórica da escola é precisamente oferecer às novas gerações a oportunidade de desenvolver uma íntima relação com essa face da cultura humana. Parte dessa tarefa se cumpre dando às crianças e aos jovens as chaves que abrem o mundo das práticas sociais da leitura e da escrita. Se formos detalhar um pouco essa tarefa, podemos dizer que ela começa por alfabetizar todas as nossas crianças e alfabetizá-las no tempo certo. E nesse sentido é preciso dizer, com todas as letras, que não é possível continuarmos a produzir analfabetos. Certo? Não é possível continuarmos a produzir analfabetos, deixando que as crianças, apesar de estarem na escola, não se alfabetizem. Certo? Embora incluídos, embora escolarizados, passam anos sem conseguir ser alfabetizados. Nós precisamos cortar esse nó, e rapidamente. E os números nessa área ainda nos assustam. Eu tenho aqui um de 2011, o IBGE deu a público um índice que é vexaminoso. Ou seja, 27% das crianças de 8 e 9 anos, embora escolarizadas, não estavam alfabetizadas. É um número muito grande, é quase 1/3 da população da faixa etária de 8 e 9 anos e não estavam alfabetizadas. Quando nós sabemos que por volta de 5 ou 6 anos, uma criança já pode ser perfeitamente alfabetizada. Então, por que estamos atrasando tanto? Por que as crianças estão avançando no sistema escolar sem adquirir o domínio do alfabeto? Nós não podemos perder o foco. Esses percentuais têm de ser superados. Nenhuma criança pode ficar sem o domínio da chave com que se abre a porta da cultura letrada.
Mas o processo de mergulho na cultura letrada não termina com a alfabetização. É fundamental que na continuação da vida escolar, a criança tenha substanciais experiências com a escrita, amadurecendo as práticas de leitura, tornando-se leitor habitual e capaz de ler compreensiva e criticamente textos de mediana complexidade e de diferentes gêneros sociodiscursivos, como a literatura, o jornalismo, a divulgação científica e cultural, assim como os gêneros pelos quais se expressa e se defende uma opinião, ponto de vista, isto é, os gêneros da argumentação. Em síntese, amadurecer as práticas de leitura e, ao mesmo tempo, tornar-se autônomo no domínio das práticas sociais da escrita, principalmente naquelas que são centrais para a cidadania. Ser capaz de produzir textos informativos, textos narrativos, bem como ser capaz de expressar e defender uma opinião por escrito. Ao domínio desse conjunto de práticas sociais de leitura e escrita, nós temos dado o nome, nas últimas décadas, de letramento. Então, alfabetizamos letrando e letramos alfabetizando, ou alfabetizamos em direção ao letramento. E na nossa sociedade, ainda como rescaldo histórico da nossa origem colonial, há um déficit muito grande de letramento. Basta lembrar, por exemplo, que apenas 28% da população adulta brasileira tem o ensino médio completo. Ou seja, a escolaridade básica completa é ainda alcançada por muito pouca gente. Só para vocês terem terem efeitos de comparação, base de comparação, é bom saber que em países como na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, a população adulta, 90%, em torno de 90% da população adulta tem um ensino médio completo. Portanto, praticamente toda a população adulta dessas sociedades tem um ensino médio completo. Nós estamos com 28%. São dados do IBGE, dados recentíssimos do IBGE. Ora, em consequência da baixa escolaridade, temos um igualmente baixo índice da chamada alfabetização funcional. Dizem, os dados e os levantamentos, que está em torno de 30 milhões o número de brasileiros que são capazes de ler e compreender um texto de mediana complexidade. 30 milhões no oceano de 200 milhões. Ou seja, em torno de 15% da população total pode ser considerada como razoavelmente letrada, como alfabetizada funcionalmente. E nós não sabemos, não temos ideia de quantos desses 30 milhões são capazes de escrever um texto de relativa complexidade. Não há pesquisas a verificar a extensão dessa prática linguística entre nós. Se nós tomarmos a redação do Enem como referência, os dados não têm sido muito animadores. Mesmo que a gente faça todos os devidos descontos, eu acho que devemos fazer, considerando que o aluno está sob pressão de avaliação e deve produzir um texto num curto espaço de tempo, vamos descontar tudo isso, mesmo assim os resultados não são animadores. Na última avaliação foram avaliados 5 milhões de redações. Apenas 280 alcançaram a nota máxima. O que é 280 em 5 milhões? E o pior número vem em seguida, 500 mil redações, ou seja, meio milhão das redações, recebeu zero. Apenas 10% do total, portanto, em torno de 500 mil, alcançaram um nível bom, ou seja, somaram mais de 700 pontos. E 50% das redações ficaram abaixo dos 500 pontos, que são indicadores, portanto, de textos claramente insuficientes. Em suma, além de ainda estarmos produzindo analfabetos, estamos deixando de oferecer adequado nível de letramento para boa parte dos nossos jovens concluintes do ensino médio. E esse fato está começando a se refletir muito agudamente na própria universidade. Todos nós que estamos no ambiente universitário sabemos das dificuldades em termos de domínio das práticas de leitura e escrita que os nossos alunos apresentam. Esse quadro põe para nós, professores de língua portuguesa, grandes desafios políticos e técnicos
né? Políticos, porque como cidadãos nós temos de batalhar por uma educação universal de qualidade. E técnicos, porque nós temos que pensar alternativas para um ensino melhor, sempre melhor, da língua portuguesa. Temos de pôr essas alternativas em prática, alfabetizando e letrando adequadamente nossas crianças e nossos jovens. E outra tarefa que nos cabe, e que está embutida no próprio letramento, é garantir que os nossos alunos tenham acesso às variedades cultas, a chamada norma culta. E aqui entramos nessa questão bastante complexa, que é como trabalhar no ensino de língua portuguesa, como trabalhar em meio à heterogeneidade natural da língua, mas oferecendo aos alunos uma determinada referência linguística. Como sabemos, a cultura letrada, ela privilegia nas suas práticas determinadas variedades da língua falada ou da língua escrita. Aquelas a que damos o nome guarda-chuva de norma culta, no singular. Eu acho que nós deveríamos, pelo menos, pluralizar essa expressão. As normas cultas faladas e as normas cultas escritas, né? Porque nós temos, claro, graus diferentes de normas cultas aí, né? Essa norma é, no fundo, uma tradição discursiva que se constituiu e se consolidou no próprio, que se constitui, que se consolida no próprio desenrolar histórico das práticas sociais de escrita em contextos mais monitorados. Então nós vamos, nessa própria prática de leitura escrita, nós vamos criando uma tradição que vai selecionando vocabulário e estruturas, vai fixando esse vocabulário e estruturas como referência para quem vai escrever. Um dado interessante é que as sociedades que democratizaram quantitativa e qualitativamente o ensino básico, elas também democratizaram o domínio da cultura letrada e das normas cultas. Nesse caso, a norma culta vem junto com o domínio da cultura letrada e é um bem da maioria. Contudo, numa sociedade que ainda não democratizou o ensino básico, em que apenas 28% da população adulta completou o ensino médio, em que é baixo o índice de alfabetismo funcional, a norma culta tem sido um bem de poucos, certo? Um bem de poucos. E pior, misturada no imaginário social com uma perspectiva que eu costumo chamar de norma curta, ou seja, apresentações categóricas, dogmáticas de fenômenos da língua, quando não há na língua o categórico e o dogmático, certo? A língua é flexível, é heterogênea, é múltipla, ela nunca é categórica e dogmática, mas existe um discurso social que transforma fenômenos da língua em fenômenos categóricos e dogmáticos. Então, nessa situação sociocultural toda, misturada com esse imaginário que apresenta fatos da língua de forma categórica e dogmática, a norma culta é usada como fator de exclusão social, não de inclusão, né? Nós devíamos usá-la como fator de inclusão no conhecimento letrado, na cultura letrada. Nós a usamos como fator de exclusão. É ainda um bem de poucos e serve para discriminar negativamente grupos sociais inteiros. E esse é um paradoxo brutal, certo? Porque a sociedade não oferece o que deveria oferecer a todos, não garante o acesso a uma educação linguística plena, mas pune pela discriminação quem não recebeu o que deveria ter recebido. Precisamos sim democratizar a educação linguística, letrando nossas crianças e nossos jovens. E nesse processo garantir a eles o domínio das práticas sociais vinculadas à cultura letrada e dando-lhes acesso ao domínio das variedades cultas. E nós, nesse caminho, precisamos também estar cientes de que há muita confusão e muitos equívocos no debate sobre o conceito de norma culta. É uma expressão de amplo uso hoje, não era há 30 anos, não era há 40 anos, mas hoje é de amplo uso no discurso escolar, na mídia. Mas se nós apertarmos um pouco os que usam a expressão, vamos logo constatar que não se trata de um conceito lá muito claro.
pessoa diz, não, precisa ensinar a norma culta. Sim, o que é a norma culta? Aí, na resposta a essa pergunta, as coisas se complicam. Eu diria que no próprio ambiente universitário, onde emergiu a expressão, ela nasceu no nosso ambiente e pulou os muros, né, e foi apropriada, a expressão foi apropriada pela mídia e pela escola e pela sociedade, e por vários segmentos sociais. Eu diria que no próprio ambiente universitário há ainda pouca clareza sobre de quem estamos falando quando dizemos norma culta. Um equívoco muito frequente é dissociar a norma culta do contexto em que ela faz sentido. Ela faz sentido num contexto, certo? Dissociar a norma culta desse contexto. Isolá-la e tratá-la em si, e não como parte das práticas sociais da cultura letrada, esse é um grande equívoco. Um grande equívoco. Assim, por exemplo, nas normas gerais do Enem, é o domínio da norma culta que aparece como a grande competência em língua portuguesa, certo? Das competências em língua portuguesa, competência número 1, ponto, domínio da norma culta. Está aqui, isolada, reificada, não tem nada a ver com aquilo que ela, com o contexto em que ela funciona. Ora, apresentando a questão dessa forma, nós estamos tornando a norma culta objetificada, né, reificada. Tornamos a norma culta um objeto isolado e pomos a norma culta como meta isolada a ser alcançada na educação básica. Para repor o trem nos trilhos, é preciso inverter a direção e tratar o domínio da norma culta no contexto do domínio das práticas de leitura e escrita próprias da cultura letrada. A competência primeira em língua portuguesa, num exame que hoje avalia a educação básica e serve de vestibular para praticamente toda a rede das universidades públicas, tem que ser o domínio dessas práticas. É com elas que virá como subproduto o domínio da norma culta. Portanto, invertemos a flecha. E ao inverter a flecha, nós apreendemos as variedades cultas no contexto em que elas significam e fazem sentido. Invertendo a direção, nós corrigimos o outro grave equívoco, que é ter a norma culta como objeto isolado e descontextualizado como assim. Eu diria então que nos falta ainda uma pedagogia, vamos usar essa expressão, uma pedagogia da norma culta. Uma pedagogia que não transforme a norma culta num objeto isolado e numa meta pedagógica descontextualizada. E para elaborarmos essa pedagogia, é preciso, como ponto de partida, ter clareza sobre o que ela é. E aqui um outro grande e grave equívoco. Muita gente confunde a norma culta com os fenômenos linguísticos que são apresentados nos manuais escolares de gramática. Para distinguir essas duas coisas, alguns autores dão o nome de norma padrão ao conteúdo apresentado nos manuais de gramática e norma culta, a norma efetivamente praticada nas práticas, né, de leitura e escrita. São termos já correntes entre nós, muita gente confunde os dois, mas eu estou usando aqui na perspectiva de contraste, de oposição. E recentemente um colega nosso, o professor Afrânio Barbosa, da Federal do Rio de Janeiro, um sociolinguista de mão cheia, ele propôs as expressões norma predicada e norma praticada. Excelentes essas expressões, porque elas dizem muito. A norma que eu predico, mas a norma que eu pratico. E segunda grande vantagem, nós saímos dessa confusão que tomou conta das expressões norma padrão e norma culta. Portanto, norma predicada e norma praticada. Então existe essa confusão no imaginário social entre a norma predicada e a norma praticada. Essa distinção é interessante, né? Manter essa distinção, nos aproximarmos desses fenômenos a partir da percepção dessa distinção, porque ela nos ajuda a tornar evidente, tornar claro, que o conteúdo dos manuais escolares de gramática não resulta de pesquisa sistemática dos fatos linguísticos
característicos da norma praticada. Certo? Não resulta de investigação sistemática. O problema nuclear central das regras da norma predicada é que, em boa parte, elas foram simplesmente inventadas pelos autores de manuais. E depois de inventadas, elas adquirem um tom de autoridade e passam a ser repetidas de manual a manual, sem nenhuma crítica, e nós vemos isso ocorrendo há mais de um século no Brasil. E o caso mais notório, mas não é o único, mas o mais notório é as famosas regras de colocação dos pronomes oblíquos. Nós pudemos ontem rapidamente conversar no mini curso. Elas começaram a ser inventadas aqui no Brasil. Isso é curioso, né? Começaram a ser inventadas, é uma criação, uma invenção brasileira. E começaram a ser inventadas por volta de 1870. E eu gosto de repassar essa história porque ela desnuda esse vício de origem da norma predicada, dos manuais escolares de gramática. Tudo começa com a vinda para o Brasil de um advogado e jornalista português que se chamava José Feliciano de Castilho. Ele veio para o Rio de Janeiro, instalou-se lá, instalou uma banca de advocacia, trabalhava na imprensa e, como era um sujeito muito em evidência, começou a frequentar o palácio do imperador. Sabem que o imperador Pedro II era muito cioso da sua imagem de intelectual e de mecenas das artes, e do saber e do conhecimento. Então, ele vivia cercado por uma corriola de intelectuais bajuladores, que bajulavam o imperador e, de certa forma, constituíam um modelo a respeito das coisas. Daí o que acontece? O Dom Pedro II, a um determinado momento, teve uns entreveros com o nosso grande escritor José de Alencar. Foi um entreveiro surdo, né, assim, entre eles. Quer dizer, não se ouviu as expressões que cada um usou a respeito do outro, né? Mas o imperador havia patrocinado a publicação do poema épico A Confederação dos Tamoios. Todos vocês ouvem falar da Confederação dos Tamoios, né? Quando a gente estuda o romantismo brasileiro, sempre aparece a Confederação dos Tamoios. Foi escrito por Gonçalves de Magalhães, patrocinado com uma bolsa pelo imperador Dom Pedro II, viveu feliz lá em Paris, certo? Para escrever essa Confederação dos Tamoios. E quando o poema foi publicado, e era para ser um grande poema épico do início da brasilidade, do projeto Dom Pedro II, quando o poema foi publicado, o Alencar escreveu uma crítica arrasadora do poema, né? Não perdoou. E com isso ele comprou, claro, a animosidade do imperador Dom Pedro II e dos intelectuais que o cercavam, entre os quais estava José Feliciano de Castilho. Aí, quando o Alencar publicou o romance O Gaúcho, o Feliciano, não, o Gaúcho, quando ele publicou o Gaúcho, o Feliciano escreveu na imprensa severas críticas ao livro, dizendo que as personagens eram todas irreais, que o roteiro, que o enredo era ridículo, e pior de tudo, que a língua do Alencar, do português do Alencar, estava cheio de erros. Tá? Quais são os erros que ele aponta? Exatamente o que ele considerava erros de colocação de pronome. Então veja como a história vai se criando, né? E aí o Feliciano pegava exemplos do texto do Gaúcho e dizia: eu nunca vi em autor português não vou citar os clássicos, vou citar apenas os autores portugueses de boa nota. Nunca vi em autores portugueses de boa nota essa colocação pronominal, como se ele tivesse lido todos os autores até 1870, como se ele tivesse feito um estudo sistemático da colocação de pronomes dos autores clássicos ou dos autores de boa nota. Não, eu nunca vi em autor nenhum essas colocações. Portanto, o Alencar está errado, né? Ele está inventando coisas e destruindo a língua. E estabeleceu 4 regras. E essas 4 regras começaram a se multiplicar. A colocação de pronomes no fim do século XIX se tornou uma verdadeira epidemia no Rio de Janeiro.
todo mundo falava de colocação do pronome, né? E vários textos foram publicados, e cada texto que era publicado, novas regras eram acrescentadas, certo? Que nem, digo sempre, que nem cultivo de cogumelo, né? Aquilo vai multiplicando e você não tem mais controle. E o grande pressuposto desses textos todos era um só: os brasileiros não sabemos, os brasileiros não sabem, né? Brasileiro falando de brasileiro, mas sempre usando o termo genérico. Os brasileiros não sabem colocar pronome, não sabem colocar pronome. Um deles, um dos autores, vai dizer as colocações as mais fantasiosas e absurdas, né? Encontramos nos textos brasileiros as colocações mais fantasiosas e absurdas dos pronomes. Então, vejam como é o processo de invenção dessas regras da norma predicada. Os autores de gramática não se deram ao trabalho de estudar, por exemplo, a história da língua. Se eles tivessem estudado a história da língua, eles descobririam que a colocação brasileira reproduz, a colocação dos pronomes brasileira reproduz aquela que era comum no século XV e no século XVI. Certo? Se eles estudassem a história da língua, eles saberiam que a colocação portuguesa mudou substancialmente a partir de meados do século XVII, como efeito das mudanças fonético-fonológicas que ocorreram no português de Portugal, em especial na alteração do vocalismo. Você sabe que os portugueses elevaram todas as vogais e aquelas que já eram elevadas cortaram todas, né? De forma que hoje tem até um jornalista que fez um texto irônico, na época que se discutia muito o acordo ortográfico. Ele disse: nós portugueses não entendemos ainda que com a independência o Brasil ficou com as vogais e nós ficamos com as consoantes, né? Porque realmente o português de Portugal, na fala normal, é uma língua de consoantes, né? Quando nós estendemos o vocalismo, eles enxugaram o vocalismo. Ora, na hora que você enxuga o vocalismo, você altera a melodia da língua. E a hora que você altera a melodia da língua, as palavras átonas, como os pronomes, elas mudam de lugar. E o que aconteceu? A próclise predominava e passou a predominar a ênclise, em função disso, em função desse jogo de alteração do vocalismo. Alterações do vocalismo que nunca ocorreram no Brasil. Então, no fim do século XIX, quando deu essa confusão toda, nós tínhamos já de fato duas gramáticas na colocação pronominal: a portuguesa, que é inovadora, e a brasileira, que é conservadora. A portuguesa é do século XVII e XVIII e a nossa do XV e do XVI. No entanto, a nossa colocação, que é conservadora, passou a ser taxada de errada. Certo? Vejam como é o raciocínio. Por uma distorção dos fatos, a diferença virou erro. E nós temos atormentado cruelmente, né, a vida dos nossos estudantes, obrigando-os há quase 150 anos a aprender uma gramática que não lhes é normal. Essa é a norma predicada, que ainda se ensina na escola brasileira. Mas o pior foi ainda a transformação dessa norma predicada em norma curta. Que o exemplo claro é quando você abre o Celso Cunha, você vê lá casos em que a próclise é preferencial. Essa é a apresentação que ele faz. Casos em que a próclise é preferencial. Os mesmos casos que o Celso Cunha apresenta como preferenciais, alguns gramáticos apresentam como obrigatórios. Então, é mais ou menos o seguinte: como é que você dorme com esse barulho, né? Professor de português, como é que você vai ensinar isso? Como preferencial ou como obrigatório? Você vai dizer, preferencialmente não matarás? Ou você vai dizer, não matarás? Certo? Então, essa é a norma curta. A norma curta é aquela que diz, essa colocação é obrigatória. E aí você chama aqui a necessidade de discutirmos uma pedagogia da norma praticada,
Mas também é preciso, dentro desse contexto, pensar uma pedagogia da variação linguística. Como é que nós nos resolvemos diante da heterogeneidade da língua? Esse trabalho exige de nós o cumprimento de alguns pressupostos. Primeiro, encarar a variação linguística sem medo. Sem medo. A sociedade brasileira não se dá bem ainda com a variação linguística. Ela não se dá bem, ela reage mal diante da variação linguística. Ela costuma folclorizar a variação regional, isso ainda é muito comum, né? Nós folclorizamos as diferenças regionais, mas nós demonizamos a variação social. Esse é o grande nó da questão. Certo? Nós demonizamos a variação social. É interessante observar que a sociedade brasileira se orgulha muito da diversidade, da sua diversidade cultural. Na música, na dança, nas manifestações folclóricas, na arte, na comida, né? Tanta coisa, nós nos apresentamos sempre muito orgulhosos da nossa diversidade cultural. Mas nós recusamos, de forma grosseira e até violenta, como pudemos mais uma vez constatar em 2012, quando daquela confusão a que se referiram ontem os colegas da mesa sobre sociolinguística, daquela confusão toda que se construiu em torno do livro didático Por uma Vida Melhor. Então, muito felizes com a nossa diversidade cultural, mas quando chega na diversidade linguística, principalmente quando pega no calo da variação social, aí não, certo? Aí não. Aí nós queremos, como dizia o Mário de Andrade, que a língua marche como um soldado, ou que os falantes marchem como soldados. O escândalo que se fez a propósito de 2 parágrafos do livro é sinal evidente do quanto ainda a nossa sociedade demoniza o diferente em matéria de língua. Temos uma dificuldade de olhar a nossa cara linguística no espelho. Lembrando do Cazuza, né? O Brasil mostra a tua cara. Eu diria assim, eu digo sempre, o Brasil mostra a tua cara linguística. Nós temos muitos problemas de olhar de frente a nossa cara linguística no espelho. Assim, nós precisamos desenvolver uma compreensão da variação linguística na sua história e em seu profundo sentido social e cultural. Cada vez que alguém abre a boca e você percebe a língua que ele está usando, a variedade que ele está usando, não é ele que está falando, né? Ele está expressando a sua experiência e a sua história, a sua experiência social e cultural e a história do seu grupo social e cultural. Isso tem que começar na formação inicial e continuar no professor. Temos de desenvolver formas de enfrentamento das visões distorcidas da variação linguística, tanto na escola quanto nos outros espaços sociais, a mídia principalmente. E isso, vamos reconhecer, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Todos os professores de sociolinguística sabem disso. Precisamos também aceitar a norma praticada real, a norma culta real do Brasil. Ou seja, incorporar na nossa visão da língua as descrições e os estudos que têm revelado a nossa verdadeira cara linguística. Também não é uma tarefa fácil, porque exige, de certa forma, uma reescrita dos nossos livros didáticos e dos nossos manuais escolares de gramática. Temos já muito material disponível, tanto para a língua falada quanto para a língua escrita, para fazer essa transposição do mundo real para a escola. Mas ainda é preciso dissolver os preconceitos. Nesse processo é necessário que a própria estrutura de gestão do sistema escolar dê passos mais firmes e estimule essa transposição e o debate que resulte na mudança de mentalidade. Nós precisamos sempre insistir na contextualização da norma culta, sempre insistir, situando-a adequadamente como elemento das práticas sociais de leitura e escrita. Nunca tratar como um objeto em si. Lembrar sempre que ela é uma variedade da língua com contextos próprios de uso. Não é a única variedade, nem se confunde, como muitos pensam, com a língua. Precisamos, por fim, criticar sempre severamente a norma predicada, em especial a norma curta, como forma de desanuviar o ambiente
e sustentar uma pedagogia da variação linguística que seja capaz de se materializar sob duas coordenadas básicas. Eu vou repetir, duas coordenadas básicas, porque normalmente quando a gente faz esse debate, as pessoas só ouvem a primeira e já saem criticando e descendo o pau em quem está argumentando. Duas coordenadas básicas. A primeira, respeitar todas as expressões sociolinguísticas. Respeitar todas, combatendo todos os preconceitos e toda a violência simbólica que se pratica tendo a língua como pretexto nas relações sociais, seja na escola, no trabalho ou em qualquer contexto. E a segunda coordenada, garantir o acesso de todos à cultura letrada e, como subproduto, a variedade da língua que se pratica na cultura letrada. E para sustentar essas duas coordenadas, respeitar todas as expressões sociolinguísticas, né, vibrar com as expressões sociolinguísticas, né, cada vez que você as encontra, se encontra com elas, e, ao mesmo tempo, dar acesso, garantir o acesso à cultura letrada, para sustentar essas duas coordenadas de uma pedagogia da variação linguística, nós podemos apelar para tudo aquilo que os estudos linguísticos nos têm ensinado nos últimos 200 anos, que é mais ou menos o tempo em que a linguística moderna se constituiu. A linguística moderna, ela penteia o gato a contrapelo, né? Pentear o gato a pelo é uma tranquilidade, ele se entrega, você vai penteando, né? E ele chega a pedir mais, né? Quando ele passa a mão assim para pedir mais. Agora, pentear o gato a contrapelo precisa ter muita coragem, né? E a linguística penteia o gato a contrapelo, né? Porque ela enfrenta o imaginário social, né? Ela enfrenta os estereótipos sociais e, portanto, é aí que eu insisto em dizer que não era tarefa fácil, mas nos últimos 200 anos ela nos deu suficientes instrumentos para sustentarmos as duas coordenadas. Mas também, né, esse seria um suporte científico, vamos dizer assim, mas também podemos nos apoiar, né, num suporte basicamente político e apelar para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conforme está expressa na Carta das Nações Unidas, de 1946. Ali nós encontramos dois direitos fundamentais. O primeiro, no artigo 2º, ninguém pode ser discriminado pela língua que fala. Certo? Veja como é simples. Ninguém pode ser discriminado pela língua que fala. E no artigo 27, todos têm direito à cultura da sua sociedade. Certo? Todos têm direito à cultura da sua sociedade. Aí estão as duas coordenadas. Se vocês não quiserem apelar para a linguística, vamos apelar para a Carta da ONU, porque ela tem um impacto social bastante grande. Eu tive um embate, eu gosto muito de polêmicas, né? Polêmicas linguísticas. E eu tive um embate há muito tempo com o atual ministro da Ciência e Tecnologia a respeito dos estrangeirismos, e mais recentemente tive um embate principalmente com os deputados, né, e senadores. É muito interessante a gente debater com eles. E eu tive um embate com um deputado do estado do Paraná a respeito dessas questões. E aí eu disse para ele: olha, mas o senhor não está respeitando a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Aí ele caiu da cadeira, né? Porque nunca tinha pensado nessas questões linguísticas na perspectiva do respeito à realidade sociolinguística e à diversidade linguística, à heterogeneidade da língua, e, portanto, que a declaração dizia que ninguém pode ser discriminado pela língua que fala e que todos têm direito à cultura da sua sociedade. Bem, nossas tarefas não são fáceis, porque, como professores de língua portuguesa, nós trabalhamos num contexto social que nos é adverso, pelo imaginário que recobre a variação linguística. Mas se tudo fosse fácil, perderia a graça, né? São exatamente as dificuldades, as contradições, os paradoxos que nos fazem avançar. E cada um de nós, estudante de letras, professor de português,
pesquisador, linguista, está convidado a entrar nessa batalha com todos os meios racionais, com todos os meios argumentativos racionais de que dispomos, e acima de tudo com todo o nosso coração, porque é de razão e afeto que se faz a vida humana. Muito obrigado pela atenção de vocês.